Olá, eu sou Luciana Escudelé, nutricionista, terapeuta alimentar, a Nutriterapeuta, e eu tô aqui trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal para a gente desbravar aí tudo sobre seletividade alimentar. Antes de dar continuidade, não esquece de deixar o like, curtir aqui o canal para eu poder sempre estar trazendo conteúdo, ficar animada aqui e falar: bom, gente, olha que legal, tenho meus seguidores! Corta! Vamos lá. Bom, hoje eu vim aqui para ajudar vocês a identificar se a sua criança é seletiva, se ela tem seletividade alimentar ou não. Você sabe identificar? O que eu quero trazer aqui? As bases, né? O que pode levar uma criança a ter seletividade alimentar, e aí você vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha e vai falar: bom, eu acho que eu preciso buscar um profissional. Bom, o que a gente precisa entender um pouquinho da seletividade alimentar? A seletividade alimentar, ela é sempre o topo da montanha. Em cima, né? Ela tá lá em cima. Ela é sempre um sintoma, certo? Então a gente precisa investigar as bases da seletividade alimentar para poder, né, falar e bater o martelo e dizer: olha, minha criança é seletiva e minha criança não é. Então, primeiro eu vou trabalhar com vocês essa base, e aí depois eu vou te dar alguns pontos para você olhar ali, né? Para você mapear aí dentro, né, da questão da sua criança e dizer: não, eu preciso buscar um profissional, isso aqui já vai dar alguma complicação. Bom, então vamos lá. Primeira base é a gente olhar para as questões fisiológicas, né? O histórico dessa criança, o que ela vive agora. De repente foi uma criança prematura, uma criança que precisou receber algum tipo de alimentação que não fosse via oral. Foi uma criança ou é uma criança que tem algum comprometimento neurológico, alguma criança que tem algum comprometimento respiratório, doença cardiovascular também, geralmente são crianças que podem apresentar seletividade alimentar, ou alguma criança que teve, olha gente, passou uma abelhinha aqui, é uma abelhinha brasileira, ela vai acompanhar a gente aqui no vídeo. Ou alguma criança, né? Ou essa criança sofreu algum trauma agudo, de repente alguma doença que traumatizou, até o próprio Covid, né? A perda do olfato, né? Isso também pode aí acabar levando a criança para uma seletividade alimentar. Então, por exemplo, crianças que tiveram descida do dente, né? Sabe quando nasce o dentinho? Às vezes tem crianças que têm algumas fissuras, assim, bem persistente, bem severa. Isso também foi um quadro agudo, ou seja, ele é momentâneo, aconteceu naquele momento, mas pode levar a criança a ter seletividade alimentar. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é um processamento sensorial. Isso daí é a maneira como o nosso corpo se prepara para receber todos os estímulos do ambiente, né? Então, como que ele se prepara? Tanto de forma física, então, de que maneira eu preciso me posicionar, se eu vou para frente, se eu vou para trás, se eu preciso enrijecer meu tronco, se eu preciso relaxar o meu tronco, se eu preciso ter equilíbrio, se eu preciso coordenar, ter a questão do movimento. Então, assim, bem por cima, tá, gente? Bem por cima. Porque eu não sou terapeuta ocupacional, tá? Eu sou nutricionista. Então, vamos lá. Bom, e aí, dessa maneira que o nosso corpo ele precisa se organizar no ambiente, né? Ele vai também trazer uma resposta para o nosso estímulo. Só que se a criança não tem, né, uma organização, se esse processamento sensorial não funciona, essa resposta também é inadequada. Então, existem crianças que são hiperreativas, ou seja, através desse estímulo do ambiente, ela reage muito estrondoso. Então, às vezes ela não consegue pisar na grama, ela não consegue pisar na areia, é uma criança que não consegue cortar o cabelo, é uma criança que não consegue com etiqueta de roupa. Então, isso são crianças, né, que são traços de hiperatividade. São traços, gente, porque para fazer uma avaliação precisa de muito, né, muito estudo da criança. E outra modalidade, vamos dizer assim, são crianças hiporreativas, ou seja,
ela simplesmente ela busca um estímulo porque aquele estímulo não chega até ela, né? Então são crianças que, em vez de não pegar na farinha, ela vai pegar na farinha e vai colocar a mão assim, e vai jogar para o alto e vai se sujar, ela precisa sentir aquele estímulo. Enfim, se essa criança tem algum déficit, então, no processamento desses estímulos, ela pode ter uma seletividade alimentar. Por quê? Porque a comida, ela é totalmente sensorial. Então, isso é uma questão para ser investigada. Outra questão que a gente precisa olhar são as questões emocionais. Nossa, Lu, sim, algum acontecimento relacionado à comida pode gerar essa ansiedade na criança e ela para de comer. Algum transtorno psicológico também pode gerar aí uma seletividade alimentar na criança. Tem crianças que basta acontecer uma vez, algo assim, né? Que, por exemplo, essa criança foi forçada a comer tal alimento, e aí ela acaba tendo uma reação, né, uma ansiedade, uma reação com relação ao alimento, aos outros alimentos. Então, tudo isso pode levar a um quadro de seletividade alimentar. Então, nesse caso emocional, para algumas crianças basta uma vez, para outras pode ser atitudes que tenham vindo com ela, assim, recorrentes, né? Então, Tá, então, fechou. É isso aí, né? Vamos voltar um pouquinho, então? Falamos, então, da parte fisiológica. Até esqueci de crianças com transtorno gastrointestinal, com crianças com alergias ou intolerâncias alimentares, grandes candidatas à seletividade alimentar. Falamos aí da questão do processamento sensorial, falamos da questão emocional, né? E também não falamos, mas devemos falar da questão motora, isso mesmo, gente. Então, essa questão motora, criança que tem dificuldade de fala, criança com dificuldade motora, às vezes hipotonia do músculo das faces, né? Essa criança também é uma forte candidata a ter seletividade alimentar. Porque a gente precisa, né, de todos esses órgãos, de todo o nosso corpo trabalhando em pró o alimento. A alimentação, ela é aprendida, né? Ela não é nata, a gente não nasce aprendendo, não. A gente precisa de muitas habilidades do corpo. A gente precisa do nosso intelecto, a gente precisa do nosso emocional aí funcionando, certo, pessoal? Ok. Então, primeiro jeito da gente conseguir identificar se é uma criança com seletividade alimentar ou não é se ela tem alguma dessas questões aí. Se você está observando em casa que ela tem alguma dessas questões, ela está te apresentando algumas dessas questões. Outras é a gente observar um pouquinho também o comportamento. Vamos lá? Então, você pode observar o quê? O que você pode observar? Essa criança, ela recusa mais do que um grupo alimentar, por exemplo, ela não come nada de carne, também não come nenhum tipo de verdura, é uma forte candidata seletiva. Essa criança restringe marcas, então ela só come se é de determinada marca, e aí, se não for isso, ela não come. Isso também é uma forte candidata. Essa criança não come mais do que 20 alimentos. Se eu colocar aqui na minha mão, se eu contar com os dedos, ela não aceita mais do que 20 tipos de alimento. Essa criança é uma grande candidata à seletividade alimentar. Minha criança não come em outros ambientes, só em casa, só comigo. Tem padrões rígidos na alimentação, forte candidata à seletividade alimentar. Então, pessoal, tá vendo tudo isso? É muito difícil, né, a gente identificar de cara, né, e colocar, assim, uma posição se essa criança é seletiva ou não, né, porque existem outros fatores também, né, pode ser idade, a idade pode contribuir, o comportamento da família pode contribuir, o comportamento da própria criança pode contribuir para que ela não tenha uma alimentação assim como a gente espera que ela tenha. Porém, se tem alguma questão, né, que está impactando na família,
que está impactando nesses processos fisiológicos da criança, e isso deve ser cuidado e tratado. Eu trouxe aqui essas dicas para vocês ficarem de olho, né, e ver se cai alguma ficha. Mas o que é importante é sempre buscar um profissional, um terapeuta alimentar, um profissional que tenha esse olhar para a seletividade alimentar, para que você possa cuidar e tratar essa relação da criança o quanto antes e eliminar aí os principais problemas que podem causar aí, né, se essa criança manter essa recusa desse alimento, certo? Bom, gente, falei tudo que tinha que falar, falei um pouco, falei um pouquinho mais. Se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui, deixa os comentários, eu vou responder para vocês. Se tiver qualquer dúvida, eu tô aqui, que falando de seletividade alimentar é meu assunto, é minha vida, meu amor, meu tudo. E próximo vídeo do canal, sexta-feira que vem, se inscreve, não deixe de se inscrever, pessoal. Beijo, fui, tchau.